Oi, gente, bom dia. Eu sou a Natália e hoje eu e meus amigos Ana Júlia, Gustavo Meinert e o João Buquerque, a gente vai falar um pouquinho sobre o IRDR, que é também chamado de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, um nome bem grande. Para começar, eu acho necessário a gente entender primeiro qual que é o principal objetivo do IRDR. Ele é um incidente que objetiva um único julgamento de processos que tenham as mesmas controvérsias e um perigo de lesão aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. É isso que traz o artigo 976 do CPC. Ele diz que é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, quando houver simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsias sobre a mesma questão unicamente de direito, e 2, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, lendo o artigo, a gente consegue ver os dois requisitos que eu já mencionei, que é a repetição das demandas e também o risco de lesão ou ofensa à isonomia e também à segurança jurídica. Então, quando sobre um determinado assunto forem propostas diversas ações, o que pode ocorrer eventualmente numa ou mais de uma vara, numa ou mais de uma comarca ou numa ou mais de uma seção judiciária, vai estar presente a condição para se instaurar o IRDR no tribunal competente. Ainda sobre isso, vale ressaltar que esse primeiro inciso, ele traz que a controvérsia ela deve versar exclusivamente sobre questão de direito. É por isso que, como a gente vai ver pra frente, o IRDR ele vai assumir um caráter de precedente e não um caráter jurisprudencial, porque ele vai vincular os órgãos e não só servir como uma função de orientação. Sobre o segundo inciso, que é da lesão dos princípios, eu acho importante a gente mencionar o enunciado 87 do FPPC, que diz que a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e da ofensa jurídica. Ou seja, o risco de lesão aos princípios, ele se sobrepõe ao grande número de demandas, ou seja, ele é mais importante do que o número grande de demandas. Já sobre o princípio da isonomia, o legislador ele quis aqui proteger o direito de igualdade perante a lei e que a esses processos fosse garantido um julgamento adequado e eficiente sobre esses litígios, que poderiam ser eventualmente julgados de maneiras diferentes. Já sobre a segurança jurídica, ela é um princípio que é previsto expressamente pelo caput do artigo 5º da Constituição, ou seja, no âmbito da garantia fundamental, o princípio ele visa mais assegurar as partes ao direito à coisa julgada. E já da esfera social, ela busca assegurar a tutela jurisdicional. Agora, partindo para os parágrafos do artigo, eles vão trazer alguns pormenores, como, por exemplo, o primeiro parágrafo já, que ele diz que a desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Ou seja, vamos imaginar que o João, ele propôs uma ação e que esse foi usado como uma causa piloto para a instauração do IRDR. Se o João ele desistir ou ele até mesmo abandonar o processo, isso não impede que o IRDR seja julgado. Se isso acontecer, o parágrafo 2º ele já esclarece o que ocorre. E ele diz que, se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. Ou seja, se a parte desistir, o MP, se ele não for o requerente, ele vai assumir a titularidade da causa. E por fim, o último parágrafo ali, ele só vem esclarecer que não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Partindo agora para o artigo 977, esse ele diz que o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal, 1, pelo juiz ou relator por ofício, 2, pelas partes por petição, ou 3, pelo Ministério Público ou pela Defensoria por petição. Esse artigo ele vem trazer os legitimados para o pedido de instauração do incidente. Sobre isso, eu acho importante a gente também trazer o enunciado 605 do FPPC, que ele fala sobre os juizados especiais. Ele diz que os juízes e as partes com processos no juizado especial podem suscitar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, esse incidente ele cabe também para processos que correm no juizado. Partindo para o parágrafo 3º, esse vai falar que a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade, não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.
Ou seja, se o incidente ele for instaurado sem algum daqueles requisitos que eu citei lá no começo, ou seja, se ele não ficar demonstrado o risco aos princípios ou a quantidade das demandas, uma vez que esse vício ele for satisfeito, ele pode ser de novo instaurado, ou seja, não tem aquela preclusão consumativa. O parágrafo 4º já ele traz um pressuposto negativo para o IRDR. Ele diz que é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitivo. Ou seja, para se instaurar esse incidente, não pode ter afetação de recurso especial ou extraordinário. Sobre o tema, eu acredito que o legislador ele quis dar uma preferência para a uniformização nacional do tema, que é o que vai ocorrer quando a gente tiver o julgamento do RESP ou do recurso. Ainda sobre a forma e o julgamento, o artigo 978 ele vai falar que o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização da jurisprudência do tribunal. Sobre esse artigo, o regimento interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em seu artigo 275, no parágrafo 1º, ele vai trazer que, admitido o incidente, o órgão colegiado, incumbido de julgá-lo e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente sobre a relatoria de novo relator. E uma notícia que eu vi aqui de 2019, ela aponta que através do núcleo de gerenciamento de precedentes, que eu, se não me engano, fala no JEP, esse já registrou a admissão de 16 incidentes de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, após a entrada em vigor do novo Código de Processo. O parágrafo único ele vai trazer que o instrumento pelo qual o incidente vai ser instaurado, quando for pelo relator ou pelo juiz, vai ser o ofício, ou quando for pelas partes, pelo MP ou pela defensoria, vai ser por uma petição. Essa petição ela vai se parecer em grande parte com uma petição inicial, já dei uma olhada em algumas e é bem similar. Ela vai fazer menção às partes, vai endereçar ao presidente do tribunal competente, vai fazer a fundamentação e, por fim, o pedido de resolução do IRDR. Junto com a petição, devem ir os documentos necessários para que fique demonstrado o preenchimento dos requisitos para sua instauração. Sobre o ofício que é emitido pelo juiz ou pelo relator, em uma nota técnica, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ele instruiu em algumas partes esse ofício que vai ser dirigido ao presidente. Eu achei muito interessante. A nota ela fala que o ofício ele deve ir instruído com cópia de pelo menos 2 processos que melhor representem a controvérsia ali apontada no incidente e também o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O parágrafo único ele vai falar que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária da onde se originou o incidente, que é a mesma coisa que o regimento interno do TJ fala, foi um copia e cola. Sobre isso, eu acho importante a gente citar a doutrina do Alexandre de Freitas, que foi, assim, o esclarecedor para mim, foi aí que eu entendi. Ele vai falar que este órgão colegiado, competente para fixar o padrão decisório através do IRDR, ele não vai se limitar a estabelecer a tese jurídica. Ele vai competir também em julgar o caso concreto, que vai ser o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária do tribunal, nos termos do artigo 978, parágrafo único. Daí a razão pela qual se tem aqui falado que o processo em que se instaura o incidente funciona como uma verdadeira causa piloto. É que este processo ele vai ser usado mesmo como piloto, nele se proferindo uma decisão que servirá de modelo de padrão para a decisão posterior de casos idênticos. Eu achei muito boa essa doutrina, ficou bem esclarecido para mim. E agora a gente vai ver um pouquinho também sobre publicidade, preferência de julgamento e sobre o juízo de admissibilidade do IRDR com o Gustavo. Bom dia a todos. Agora, continuando a apresentação sobre o IRDR, eu vou começar tratando sobre a questão da divulgação e publicidade desse incidente. O artigo 979 do CPC, que dispõe sobre o tema, traz o seguinte texto: a instauração e o julgamento do incidente serão sucedidas da mais ampla e específica divulgação e publicidade por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Então, analisando o vocabulário do artigo, é possível tirar algumas conclusões. Primeiro, pela palavra ampla.
dá para entender que publicidade do julgamento do IRDR deve se dar através de todos os meios disponíveis para essa difusão, para essa divulgação. Então, tal requisito tem como objetivo vincular os julgamentos do incidente e evitar que ocorram possíveis erros de interpretação ou dúvidas. Então, para que haja essa vinculação, os tribunais reformularam seus modelos a fim de facilitar o acesso de todos aos bancos de dados que possuem esses critérios mínimos de busca, tornando a interação mais simples. Isso principalmente porque se tratam de causas coletivas, sendo interesse de diversas pessoas. Então, em resumo, o caput do artigo tem como objetivo ampliar a publicidade dos IRDRs através das medidas a serem promovidas pelo tribunal, como a criação de cadastros eletrônicos nacionais e locais. Esses cadastros eletrônicos apresentam os dados referentes às demandas repetitivas nos tribunais estaduais, federais e superiores. Em seguida, o parágrafo 1º do artigo 979 traz o seguinte: os tribunais manterão um banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para a inclusão no cadastro. Então, esse parágrafo traz basicamente a primeira medida de divulgação e publicidade, que seriam os bancos de dados eletrônicos. Então, o sistema de banco de dados é basicamente um sistema computadorizado da manutenção de registros. Esse banco de dados pode ser considerado como uma versão eletrônica de um armário de arquivamento, por exemplo. Para explicar esse artigo no trabalho escrito, eu utilizei um trecho da doutrina do Daniel Amorim, onde ele afirma que esse incidente tem como efeito a suspensão dos processos submetidos à competência do tribunal que tratam dessa mesma matéria jurídica. Então, essa manutenção do cadastro do IRDR é fundamental para que as partes e o juízo identifiquem os processos. Então, não basta somente a informação de que existe um incidente, mas também é necessário que contenha o conteúdo desse incidente e seja disponibilizado para as partes e para o juízo. Continuando ainda no artigo 979, o parágrafo 2º traz a seguinte disposição: para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Então, esse parágrafo estabelece uma segunda medida para se obter a publicidade do incidente. Trata mais especificamente sobre a identificação dos processos que são abrangidos pela decisão do IRDR. Então, no registro eletrônico referente ao incidente, devem estar contidos pelo menos os fundamentos que guiaram a decisão e os dispositivos normativos que foram utilizados para fundamentar essa decisão. Essa divulgação de fundamentos e normas possibilita que as partes interessadas na solução dos incidentes tomem conhecimento das questões de direito discutidas e que as partes também possam intervir, caso seja desejado por elas. Isso respeitando os limites impostos pelo artigo 983, que vai ser apresentado pela Ana na sequência. E para concluir esse artigo, o parágrafo 3º traz o seguinte: aplica-se o disposto nesse artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. Esse parágrafo é bastante claro, né? Ele basicamente informa que as regras definidas para a publicidade e divulgação do IRDR e do cadastro eletrônico também serão utilizadas no julgamento de recursos repetitivos de repercussão geral em recurso extraordinário. Isso acontece simplesmente porque ambos os institutos processuais em questão participam da mesma função e objetivos do IRDR. E, na sequência, o CPC trata de outra questão que favorece a resolução do IRDR, que está relacionado com a celeridade processual. O artigo 980 dispõe o seguinte: o incidente, se julgado no prazo de 1 ano, terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Então, o artigo trata do prazo para o julgamento do incidente e ressalta que ele terá preferência sobre os demais feitos, tirando os casos com réu preso e os pedidos de habeas corpus. Durante esse prazo de 1 ano até o julgamento, todos os processos individuais ou coletivos serão suspensos até a definição do IRDR. E essa suspensão ocorre inclusive nos processos de Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior, também nos juizados especiais. Portanto, o caput desse artigo tem como objetivo principal estabelecer a suspensão dos processos que aguardam a resolução do incidente. Em seguida, o parágrafo único traz uma exceção à regra. O parágrafo diz o seguinte: superando o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos prevista no artigo 982, salvo disposição fundamentada do relator em sentido contrário.
Então, nessa primeira parte do artigo, a gente percebe que, superando aquele prazo de 1 ano para o julgamento do RDR que está previsto no caput, ocorre cessamento dos processos previstos no artigo 982. Mas na parte final do parágrafo se abre uma exceção que tem o objetivo de prorrogar essa suspensão dos processos além desse prazo previsto de 1 ano. Mas isso desde que o relator forneça uma decisão fundamentada para essa ampliação de prazo. Então, o sentimento que esse artigo passa, que esse parágrafo passa, na verdade, e analisando as doutrinas também, é que é uma exceção para dar mais tranquilidade para o julgador, tendo em vista que os tribunais têm um excesso de demanda, né? Então, para dar uma tranquilidade a mais para o julgador. Mas é bom deixar claro que não se pode prorrogar o prazo a ponto de eternizar essa suspensão dos processos. E na sequência nós temos um artigo que não exige tanta discussão, um artigo bem mais simples de compreender, que é o artigo 981. Ele traz o seguinte: após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do artigo 976. Então, o artigo trata basicamente da admissão do incidente, né? Sendo que o órgão colegiado responsável pelo julgamento do incidente vai ao seu juízo de admissibilidade respeitando os pressupostos do artigo 976, que são basicamente o seguinte: primeiro, a efetiva repetição dos processos que contenham a controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, e segundo, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, a decisão não pode ser unipessoal do relator. E esse é basicamente o momento processual no qual o Poder Judiciário analisa os requisitos e pressupostos para a admissão desse RDR. E agora, para dar sequência na apresentação, a Ana vai discutir os próximos artigos. Meu nome é Ana Júlia e agora eu vou explicar então como funciona o julgamento do IRDR em si e o que acontece depois de admitido esse incidente. E primeiro nós temos o artigo 982 do CPC, que vai explicar qual é o procedimento correto a ser realizado pelo relator depois que o incidente for admitido. Então, o primeiro inciso, ele diz que o relator vai suspender os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no estado ou na região, conforme o caso. Aí o que a gente tem que entender bem desse dispositivo é que, mesmo que o texto possa induzir a conclusão de que a suspensão dos processos depende da decisão do relator, o que de fato cabe ao relator é apenas comunicar aos juízos onde tramitam os processos que estão suspensos. Assim, quando for admitido o IRDR, todos os processos serão suspensos e isso será comunicado. E a gente tem esse procedimento porque isso faz parte do microsistema de gestão de casos repetitivos, a suspensão de todos os processos, para que se concentre a discussão no próprio IRDR. E aí, consequentemente, tendo aquele resultado que a gente quer, né, um resultado uniforme, que garanta eficiência e racionalidade no processamento e julgamento de todos. E aí depois a gente tem o inciso segundo, que traz que o relator ele pode requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente. E aí essas informações serão prestadas no prazo de 15 dias. Então, com esse dispositivo, a gente extrai que tanto o juízo que tramita o processo que ensejou a instauração do incidente processual, quanto outros em que tramitam processos com a mesma matéria jurídica, vão poder se manifestar, desde que instados nesse sentido pelo relator. Depois, a gente tem o inciso terceiro, que só informa que o relator vai intimar o Ministério Público para se manifestar no prazo de 15 dias. E o legal que a gente tem que entender dessa parte é que quando o relator intima o Ministério Público para se manifestar, o MP, nesse caso, ele atua na qualidade de fiscal da ordem jurídica, né? Salvo nos casos em que o próprio Ministério Público tenha sido o requerente da instauração do incidente, como determina o artigo 976, parágrafo 2º, que a Nath acabou de explicar. Agora, na sequência, a gente tem o parágrafo 1º do 982, que diz que a suspensão ela será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Então, o interessante desse parágrafo é que essa medida vai ser adotada por meio de uma expedição de ofício para os juízes diretores dos fóruns de cada comarca ou seção judiciária. Porém, mesmo que não tenha uma previsão expressa nesse sentido, a doutrina majoritária entende que o ofício ele tem que conter o inteiro teor do incidente para que os juízes de primeiro grau possam analisar o caso concreto, né? Quais processos estão vinculados ao incidente, entender por que dessa suspensão, né? E por isso é bem importante adotar esse entendimento.
E também é legal a gente entender que essa suspensão ela tem que ser comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes, porque é lá que os processos já em trâmite vão ser interrompidos, assim como aqueles que futuramente vão se instaurar antes do julgamento de mérito do IRDR e que, logicamente, tenham sido instaurados por demandas idênticas. E agora vamos lá para o parágrafo 2º. E esse determina que, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juiz onde tramita o processo suspenso. E esse parágrafo é super relevante, porque ele prevê a possibilidade da prática de alguns atos que sejam urgentes durante esse período de suspensão. Então, esse pedido ele tem que ser dirigido para o juiz onde tramita o processo suspenso, porque não teria um juízo mais adequado para decidir um pedido desse, até porque o dispositivo deixa bem claro que a competência do órgão colegiado no tribunal é apenas para julgar o recurso, né, fazer o reexame necessário ou um processo de competência originária, não para decidir sobre tutela de urgência nesses processos. Então, o certo mesmo é encaminhar para o juízo que tramita o processo suspenso. E agora temos o parágrafo 3º, que na minha opinião é bem importante. Ele diz que, visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado ali no 977, incisos 2 e 3, vai poder requerer ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Então, por que esse parágrafo é tão importante? É que, assim, os processos em trâmite em um outro estado ou região não são alcançados pela suspensão determinada pelo relator do IRDR lá no tribunal, porque não tem competência além do território do seu tribunal. Então, foi pensando nesses processos que não são atingidos pela suspensão determinada pelo relator, que esse dispositivo criou uma possibilidade de suspensão além dos limites territoriais do tribunal competente para o julgamento do IRDR. Porque, por exemplo, se tivesse um IRDR lá no TJSP, aí a parte de qualquer processo que tramite no próprio estado de São Paulo e que verse, né, sobre aquele tema discutido no incidente, pode requerer para o Tribunal Superior a extensão da suspensão de todos os processos no território nacional. Mas, assim, não é necessário que tenha respeito ao limite territorial da competência do tribunal. Então, o que isso significa? Não precisa, para requerer a suspensão nacional, que a parte seja de um processo que tramite, segundo o nosso exemplo, em São Paulo, né? Então, a legitimidade para esse requerimento não depende dos limites da competência territorial do tribunal. E aí, para complementar isso, o parágrafo 4º ele reforça que, independentemente dos limites da competência territorial, a parte do processo em curso no qual se discuta, né, a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no parágrafo 3º, né, que eu acabei de explicar. E aí, a doutrina interpreta essa norma como uma permissão para que qualquer parte, mesmo as que figurem em um processo em trâmite em um outro estado ou região, né, que tramita o processo que deu a causa da instauração do incidente, tenha a possibilidade de requerer a suspensão dos processos em todo o território nacional, diante, né, da interposição de recurso especial ou extraordinário, que é isso que a gente vai falar no parágrafo 5º. E ele diz assim: cessa a suspensão a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo, se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Então, quer dizer, se não tiver recurso, cessa a suspensão. E aí eu queria comentar um pouquinho de quais seriam, assim, as consequências desse ato, como é que ia funcionar. Então, como que vai funcionar? Vai ter o trânsito em julgado e a questão não vai chegar aos tribunais superiores. E aí não vai ter sentido uma manutenção determinada por eles, né, de suspensão dos processos. Porém, é possível que tenha uma interposição de um recurso excepcional para um tribunal distinto daquele que determinou a suspensão. Quando essa suspensão cessar, aí o incidente vai continuar no seu trâmite procedimental para julgamento em via recursal pelo Tribunal Superior competente. E agora a gente vai falar sobre o artigo 983 do CPC, que fala que o relator vai ouvir as partes e os demais interessados, nesse caso, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesses na controvérsia, que no prazo comum de 15 dias vão poder requerer a juntada de documentos ou diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida. E aí depois o Ministério Público vai se manifestar nesse mesmo prazo. Então, o legal desse caput é que, assim, ele determina que o relator ouça as partes, né, e os demais interessados, que são todos aqueles que são partes em processos idênticos, além de pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, como eu comentei,
eles podem intervir como amicus curiae, naquele prazo também de 15 dias. E aí, finalmente, temos o parágrafo 1º, que, na minha opinião, é um dos mais legais e importantes no que diz respeito às discussões do IRDR. E ele diz que, para instruir um incidente, o relator pode designar uma data para uma audiência pública e ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. E eu acho ele muito legal porque ele foi uma inovação do legislador que fez toda uma ampliação do contraditório. E aí, com isso, a gente tem mais segurança jurídica, né? Os direitos fundamentais melhor assegurados, e é super importante. E isso porque ele confere legitimidade constitucional à decisão que vai ser proferida para servir como, né, um padrão decisório dotado de eficácia vinculante. E aí, por fim, o segundo parágrafo, ele apenas determina que, depois de concluídas as diligências, o relator vai solicitar um dia para o julgamento, enfim, do incidente. Por fim, agora, o último parágrafo que eu vou explicar é o 984, e ele se refere ao procedimento adequado durante o julgamento do IRDR, né, a ordem. Então, vai acontecer da seguinte maneira. O relator vai fazer uma exposição do objeto do incidente, e aí, depois de realizada essa exposição, o presidente vai dar a palavra sucessivamente para o autor e para o réu do processo originário e para o Ministério Público pelo prazo de 30 minutos para eles sustentarem as suas razões. Depois, os demais interessados vão poder se manifestar no prazo de 30 minutos, mas nesse caso, esses 30 minutos são divididos entre todos. E ainda é exigido que se faça a inscrição dos demais interessados com 2 dias de antecedência do julgamento. Mas, voltando para a questão ali dos 30 minutos para todos os interessados, aí vem o parágrafo 1º desse artigo. Ele traz que, dependendo, né, da complexidade das discussões, caso tenha um número muito elevado de inscritos, o prazo pode ser ampliado, então tá tudo certo. E aí, por fim, o segundo parágrafo desse artigo define que o conteúdo do acórdão tem que abranger a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam eles favoráveis ou contrários. Então, a gente entende dessa norma que, depois da das sustentações orais, os votos dos integrantes do colegiado vão ser colhidos, e aí, nesse acórdão, tem que ser examinado todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, como eu disse, mesmo que sejam favoráveis ou contrários à decisão do colegiado. E aí é extremamente necessário em todos os votos, né, que em todos os votos tenha uma expressa manifestação de todos os fundamentos suscitados, de um modo que dê para identificar quais foram os fundamentos efetivamente acolhidos pela maioria dos integrantes do órgão, e que serão, na verdade, os fundamentos determinantes do acórdão, viabilizando assim a sua futura aplicação como um precedente vinculante. E agora que a gente viu como funciona todo o julgamento do IRDR, o João vai nos explicar como é que essa tese jurídica que a gente conversou vai ser aplicada. João, e hoje eu vou finalizar a apresentação do meu grupo, falando um pouco para vocês sobre os 3 últimos artigos que abordam sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, o nosso IRDR. Vamos então para o artigo 985 do CPC. É importante destacar primeiro que o IRDR busca resolver conflitos de massa, e é possível que os interessados desistam do processo que deu origem à instauração do incidente apenas para evitar a fixação de uma tese jurídica, prática que é expressamente vedada pelo artigo 976, parágrafo 1º do CPC. Esse fato tem conexão com o artigo 985 e seus incisos porque são eles que vão definir aonde que vai ser aplicada a tese jurídica depois do julgamento do incidente. O inciso 1º prevê a aplicação a todos os processos individuais e coletivos que abordem questão idêntica de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, incluindo os juizados especiais daquele estado ou daquela região. Já o inciso 2º fala que a tese jurídica vai ser aplicada nos casos futuros que tratem de questão de direito idêntica e que tramitem no território de competência do tribunal. Além desses 2 incisos, o artigo ainda traz mais 2 parágrafos. O primeiro, que dispõe sobre a possibilidade de reclamação no caso de tese adotada no incidente não ser observada. E reclamação não é nada mais que um processo que tem a finalidade de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. E já o segundo parágrafo ele vai dispor que quando o objeto do incidente for uma prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento deve ser comunicado ao órgão ou ao ente ou à agência que fiscaliza essa aplicação. E essa é uma medida muito importante porque ela permite a diminuição de processos e, consequentemente, o desafogamento do Poder Judiciário. Passando agora para o artigo 986,
Ele fala sobre a hipótese de revisão da tese jurídica firmada no incidente, destacando que ela deve ser feita pelo mesmo tribunal, de ofício, ou por requerimento do Ministério ou da Defensoria Pública. A tese fixada no acórdão, ela vai ter eficácia vinculante até que seja revisada, e essa revisão tem que garantir o amplo e efetivo contraditório. Outro detalhe importante é que o artigo 986 só fala da legitimidade do Ministério e da Defensoria Pública em provocar a instauração do incidente de revisão, não se referindo às partes do processo em que a matéria é discutida. Mas conforme prevê o Fórum Permanente de Processualistas Cíveis em seu enunciado 473, o fato do tribunal poder revisar de ofício a tese jurídica da resolução de demandas repetitivas autoriza as partes a requerê-las. Assim concluímos que a instauração do incidente de revisão do IRDR pode ser feita de ofício pelo tribunal ou a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou pelas partes dos processos em que a matéria é discutida. O último artigo do CPC que vai abordar o IRDR é o 987. Ele prevê que do julgamento de mérito do incidente cabe recurso extraordinário ou especial conforme o caso. O parágrafo 1º dispõe sobre o efeito suspensivo desse recurso. Ele diz que, excepcionalmente nesse caso, o recurso extraordinário e o recurso especial têm efeito suspensivo, e no caso específico do recurso extraordinário, há uma presunção absoluta de existência de repercussão geral da questão constitucional. Por sua vez, o segundo e último parágrafo traz que, uma vez julgado o mérito do recurso extraordinário pelo STF ou do recurso especial pelo STJ, a decisão aí proferida servirá como padrão decisório dotado de eficácia vinculante em todo o território nacional, devendo ser aplicada em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão de direito. E com isso nós encerramos a nossa apresentação sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. A gente viu nesse caminhar que esse incidente é bem importante, que até mesmo o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina já aceitou algum deles. Foi um prazer para a nossa equipe pesquisar e trazer para vocês esse vídeo falando sobre esse procedimento, que passou a ser previsto nos artigos 976 até o 987 do novo Código de Processo Civil. Procedimento esse que trouxe diversas modificações na aplicação dos precedentes e das teses jurídicas. Esperamos que vocês tenham gostado e finalizo aqui deixando o nosso muito obrigado e um até logo.